nada pesquei. Parecia ser apenas mais um, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas olha Deus aí. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Ô querido, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Canta forte comigo, vamos lá? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Oh, aleluia! Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Canta comigo mais. É hora de parar. Eu estou com o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo Ele mandou você parar. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Oh, aleluia! 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 Comigo! Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Chama muito a minha atenção, e nós vamos estar falando sobre esse tema, voltando ao lugar da derrota para ser honrado. Você já brigou 2 vezes com alguém? Você já tentou encarar novamente o seu inimigo, onde você perdeu, onde você apanhou? Não estou aqui incentivando a briga não, irmãos. Mas quando você perde aquele cinturão,
quando o lutador perde aquele cinturão, ele se prepara, volta, às vezes, ao mesmo lugar onde ele sofreu aquela derrota, na esperança de retomar aquele cinturão de volta. Eu tenho 15 minutos. E vou, Robson, agora sou eu que tenho que ter o poder da síntese, né? Mas Deus vai nos ajudar para isso. Eu vou fazer essa leitura e vou pedir que os irmãos acompanhem, mesmo assentados. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você sabe quem é esse camarada aí? Não coloquei o nome dele propositalmente, mas eu vou te dizer quem é ele. Ele voltou ao lugar da derrota. Ele foi derrotado, não foi por ninguém, nem um ser humano. Ele foi derrotado por um monte. Né? Quando as crianças estavam cantando aqui, né? Nada é tão grande no monte, Deus é maior que o monte. Né? Esse camarada, ele tentou subir o Everest em 1952. Ele tentou subir o Monte Everest. E ele tentou subir e não conseguiu. Ele teve que retornar do caminho. Ele não conseguiu chegar ao topo do Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, com 8.848 metros de altitude. Ele começa a subir, chega em um determinado momento e ele tem que retornar, porque ele não ia conseguir. A derrota dele foi em 1952. Edmund Hillary, ele tenta subir, não consegue, e ele volta. Mesmo assim, foi dado um crédito a ele, para ele fazer palestras, já que ele também trabalhava nessa área, né? E ele começou a fazer palestras. Em determinada palestra, ele estava em um local, falando a um grupo, e aquele grupo tinha colocado uma imagem do Monte Everest atrás dele. E ele falando, em determinado momento ele olha para aquela imagem e diz para ele: Monte Everest, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano. Por uma razão muito simples: você já chegou ao máximo da sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Cresça, irmãos. Cresça. Se você perdeu para aquele problema em 2019, cresça e volte lá. Voltando ao lugar da derrota e sendo honrado. Um ano depois, em 1953, ele voltou ao lugar da derrota e começou a subir de novo. Dessa vez, ele foi honrado.
Ele foi honrado simplesmente porque ele entendeu que precisava melhorar. Ele foi honrado porque ele entendeu que precisava crescer mais um pouco. E se dispôs a isso. Você está disposto a crescer para enfrentar aquele problema que você deixou para trás? Ele foi honrado quando ele voltou para enfrentar o Monte Everest. Esse monte é a montanha mais alta da Terra. E este ano, um brasileiro foi o primeiro a subir o Monte Everest esse ano de 2019. E esse mesmo brasileiro, ele foi o 20º brasileiro a chegar no cume do Everest, só para conhecimento. E de acordo com as estatísticas, 8.030 pessoas tentaram alcançar o topo, sendo que destas 212 não retornaram. 56% delas morreram ao atingir o cume nessa tentativa do Everest. Foi derrotado. Quero convidá-la a parar para pensar nesse momento. Por que você foi derrotado pelo seu problema? Por que você foi derrotado pelo seu inimigo? Por que você foi derrotado talvez por você mesmo? Que às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Vencer a nós mesmos é pior do que vencer forte do que nós, externamente falando. Eu quero convidá-la a voltar ao passado, talvez no ano passado ou alguns anos anteriores, e pensar na sua derrota em peixes. A ordem de Jesus foi, olha, vocês se tornarão pescadores de homens, mas eles foram pescar peixes. O texto lido nos mostra isso. Alguns deles voltaram a pescar. Talvez você tenha fugido do foco, como foi dito aqui também pela Cristina, tenha tentado fugir de Deus. Talvez esteja hoje te chamando. Talvez não para estar na presença dele hoje, espero eu, mas chamando para você servi-lo, para você crescer um pouco dele. Alguns discípulos voltaram a pescar. O verso 3 diz, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, e disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Por que nada apanharam? Eles eram pescadores experientes, eram profissionais, conheciam aquela área. Por que nada apanharam? Eu entendo que Jesus tinha uma grande lição para eles naquela hora, naquele momento. E o retorno. Eles foram desonrados. Imagine você, um profissional, não conseguir fazer aquele trabalho que você faz o melhor todo dia. Eu fico imaginando alguém que está acostumado todo dia a fazer o melhor de si, fazer bom o seu trabalho, fazer o melhor. Em um determinado dia, ele começa a trabalhar e no final do expediente vê que deu tudo errado. Talvez se for um marceneiro, montou o móvel tudo errado. Qual vai ser a situação? Como ele vai estar nesse final do dia? Aqueles homens eram pescadores profissionais e não foram bem sucedidos naquele dia. Uma lição que podemos tirar do texto para nossas vidas. Até quando estamos errados com relação ao que Jesus nos mandou, ele nos trata com amor, com mansidão e com carinho. Jesus chega para aqueles homens e diz para eles, olha, vocês vão se tornar pescadores de homens. Aí Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, eles deixaram de ver Jesus e eles foram pescar peixes. Se eles fossem, estavam fazendo a coisa certa. Mas eles vão pescar peixes. Imagine se fosse eu chegaria para eles, olha, sabe por que vocês não pescaram nada? Porque vocês não obedeceram. Às vezes as coisas dão errada na nossa vida, porque nós não obedecemos Jesus. Jesus mandou seus discípulos serem pescadores de homens, e eles vão pescar peixes. A didática de Jesus. Disse-lhe Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus sabia que não tinha peixe. E faz essa pergunta, lançai a rede para o lado direito. E eles obedeceram. A cantada diz, quem mandou largar a rede? Quem mandou eles deixar a rede, parar de pescar? Quem mandou você onde você estava enquanto você não conseguia a vitória? Lembra de Jacó lutando com o anjo? O que Jacó fez? O anjo viu que estava amanhecendo. O anjo viu que estava amanhecendo e disse para ele, me larga que eu tenho que ir embora. E Jacó disse, enquanto você não me abençoar, eu posso perder a luta, mas eu não vou te largar. A Bíblia não diz a estrutura de Jacó, a estrutura física de Jacó, nem a estrutura do anjo, que se a gente pensa em anjo apenas do bar. Filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Aí tornou-lhe a dizer segunda vez,
Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Aí ele diz uma terceira vez, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. As três perguntas nos deixam uma grande lição. Porque ele pergunta três vezes, Pedro, a mesma coisa. Ele termina, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não era para estar pescando peixes, era para estar pescando, como a Cristolândia faz. Pescar homens e mulheres, homens genericamente falando. Quando nós obedecemos a voz de Jesus, o que ele nos mandou fazer, nós somos vitoriosos. A lição da vida de Pedro para nós, Pedro foi usado pelo Espírito Santo de Deus para a salvação de multidões. Se você olhar lá em Atos, a descida do Espírito Santo, né, como houve ali após a descida do Espírito Santo, desceu com a vida de Pedro, você vai ver que ele ali, né, ele pregava para a multidão e multidões ali se convertiam quando o foco foi obedecer a Jesus honrado desde o início. E você como está? Você tem sido honrado? Talvez você tenha sido derrotado numa derrota, essa derrota que está aí na sua frente. Eu vou te convidar a vir aqui à frente, se você quiser voltar ao lugar que você sofreu. Não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, mas pela misericórdia de Deus eu estou na 9ª leitura. Não vou te dizer quanto tempo não. Mas se você pegar esse papelzinho que está aqui em cima e ler 3 capítulos por dia, de segunda a sexta, e 4 capítulos aos sábados e domingos, você consegue fazer essa leitura em um ano. Eu tenho aqui 130 marcadores de leitura. Se você quiser depois vir aqui pegar um, fica à vontade, ele é seu. Como disse Pedro, não tem ouro nem prata, mas o marcador de Bíblia eu tenho. 130 marcadores. Em 2020, volte e lance a sua rede. Em 2020, volte ao lugar onde você foi derrotado, onde aquela puxada quando você bateu, porque você bateu naquela porta sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus na sua vida. Agora, volte lá, mas volte com Jesus. Antes casa diz, Senhor, vamos comigo. Espírito Santo de Deus, vamos comigo. Volte lá e bata naquela porta. E veja se ela não vai se abrir de novo para você. Volte e vença. Aquele mesmo adversário perdeu aquela luta. Edmund Hillary fez isso. Ele voltou. E ele marcou, olha, voltar. Você, Everest, você não vai mais crescer. Você já cresceu o suficiente. Mas eu ainda vou crescer. Não sei se foi derrotado, mas você está em crescimento. Volte lá, onde você foi derrotado, e veja Deus agir na sua vida. Eu vou convidar a irmã Brasília para assumir, de chegar aqui ao piano, e nós vamos nos colocar de joelhos. Nós vamos fazer 3 orações.